Estou muito feliz em compartilhar uma experiência de quase morte que mudou completamente a minha vida. Isso aconteceu em 1968, após uma cirurgia decorrente de um parto. Meu coração parou de bater por cerca de 45 segundos e o eletrocardiograma mostrava uma linha reta. Durante esse tempo, eu vivi a experiência mais incrível da minha vida. Antes de continuarmos, por favor, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Lembro-me de me encontrar no teto, com uma visão panorâmica de 360 graus. De repente, me senti viva, mas além do meu corpo físico. Pela primeira vez, tomei consciência de que eu habitava aquele corpo, mas que eu não era aquele corpo. Eu via os médicos, me via deitada na mesa de operação com tubos no nariz e na boca. Minha pele estava cadavérica, e me olhei pensando, meu Deus, que horror! Eu tinha 26 anos na época, e embora não fosse uma beleza, a juventude me dava confiança. No entanto, naquele momento, nada disso importava mais, pois aquele corpo era apenas um veículo. Eu não era ele. Eu ouvia o cirurgião pedindo mais sangue com urgência. Em determinado momento, ele disse, ela está escapando de mim. Mas, enquanto isso acontecia, minha mente já não estava mais na sala de cirurgia. Eu pensava no meu marido e no meu sogro que estavam na sala de espera. Quando fui levada para a operação, meu marido me disse, não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu nunca tinha estado naquela sala de espera antes e nem sabia o caminho para chegar lá. Contudo, ao pensar no meu marido, instantaneamente me vi na sala de espera do hospital. Atravessar paredes parecia a coisa mais natural do mundo. Achei estranho que a sala não tivesse bancos ou cadeiras, mas pensei que poderia ser um dia de limpeza. Vi meu marido e meu sogro andando de um lado para o outro e percebi que eles não podiam me ver, embora eu os visse perfeitamente. Isso me causou uma sensação de desespero, como se estivesse viva, mas incapaz de comunicar com quem eu amava. Mesmo durante toda essa experiência, eu nunca perdi a noção de quem eu era. Eu era eu mesma, mas ao mesmo tempo sentia que estava dentro do coração do meu marido. Sabia o que ele pensava. Mais tarde, até o questionei por não ter ficado muito preocupado durante a minha cirurgia. E ele confessou que, de fato, acreditava que eu estava em boas mãos e esperava apenas que tudo acabasse bem. Em um dado momento, coloquei a mão no ombro do meu sogro para confortá-lo, mas minha mão atravessou o corpo dele. Fiquei perplexa, sem entender o que estava acontecendo. De repente, me encontrei sozinha em um abismo de escuridão absoluta, uma escuridão tão profunda que não poderia comparar com nada que já tivesse visto. Eu pensei, pronto, estou morta. Mas ao mesmo tempo, eu estava mais consciente e inteligente do que nunca. Eu daria tudo para ouvir um som, ver alguém ou alguma coisa. Essa sensação de isolamento me fez lembrar das lições de catequese, quando diziam que viveríamos até o fim dos tempos, até a ressurreição final. Mas o que é o fim dos tempos, quando se está diante das trevas? Um segundo? 1000 anos? Bilhões de anos? Essa angústia não durou muito, pois, de repente, vi uma pequena luz no horizonte, como uma estrela no céu mais escuro. Foi o suficiente para me encher de esperança. Fui rapidamente atraída para essa luz, que foi tomando todo o horizonte até que eu entrei nela. Foi o momento mais belo da minha vida. Aquela luz era um oceano de amor e paz, e eu senti que tinha voltado para casa. Eu não estava apenas cercada pelo amor. Eu era o amor. Eu me tornei a própria paz, a plenitude. Foi uma sensação indescritível, porque eu era eu mesma, mas ao mesmo tempo era tudo. Eu me sentia completa além do que poderia imaginar. Mesmo que, aos 26 anos, eu não carregasse um grande fardo de misérias humanas, naquele momento, todo o peso da existência humana foi deixado para trás. Eu me tornei amor, me tornei paz, e essa fusão com tudo ao meu redor era algo indescritível. Eu era tudo e tudo era eu. Durante essa experiência incrível, eu me sentia parte de tudo,
participando de tudo ao mesmo tempo. Era como se eu fosse tudo. A parte mais difícil, sem dúvida, é compartilhar essa experiência e encontrar as palavras certas para descrevê-la. Ao longo dos anos, tentei buscar a palavra mais precisa, mas desisti. Nunca encontrarei a palavra perfeita. O que faço é pedir a Deus, ou, ao que eu entendo como Deus, que envolva minhas palavras com o que chamo de perfume de eternidade, para que esse perfume possa fazer o que eu não consigo expressar. Eu me encontrei em um belíssimo jardim do outro lado, onde fui recebida por seres que eu nunca havia visto na terra, mas que reconhecia de alguma forma. Diante deles, me senti muito pequena, mas eles me conheciam profundamente. Sabiam quem eu era desde o início dos tempos. Eu os chamo de meus guias espirituais. Claro, eu gostaria de ter mostrado apenas os melhores aspectos do meu caráter, mas sabia que eles viam tudo. Nesse jardim, também reencontrei meu irmãozinho. Meus pais perderam um bebê de 7 meses quando eu tinha 11 anos, e ele era o caçula de 3 irmãos. Eu o adorava, pois quando ele nasceu, eu já tinha 10 anos, e era como se fosse a sua segunda mãe. Lembro de me encantar com suas pequenas unhas, suas orelhinhas bem desenhadas. Ele contraiu uma doença infecciosa chamada toxemia, que desidratava rapidamente os bebês. Na época, não havia tratamento e ele não resistiu. 1 ano depois, descobriram o medicamento que poderia tê-lo salvado. Quando vi meu irmão, chamado Pierre, ele estendeu os braços para mim e nos abraçamos. Foi maravilhoso. O mais surpreendente foi que, enquanto estava na sala de espera do hospital, como mencionei antes, tentei tocar meu sogro, mas minha mão atravessou o corpo dele. Agora, porém, ao abraçar meu irmão, ele era tão sólido quanto qualquer pessoa viva. Isso me fez perceber que essas experiências vão além do entendimento acadêmico. É preciso olhar para o lado espiritual do ser humano, pois estávamos em uma dimensão de consciência semelhante. A realidade dele era a minha. Não comunicávamos por palavras. Era mais do que telepatia, pois na telepatia você emite e recebe pensamentos. Aqui, ele nem precisava falar. Eu sentia seus pensamentos e emoções. Eu me tornava ele, e ele se tornava eu. Era uma simbiose, uma osmose completa. Eu disse a ele: "Você não tem ideia de como papai e mamãe ficariam felizes em te ver. A perda de um filho é uma tragédia para qualquer pai, e ele me disse que sempre nos havia guiado e amado." Fiquei profundamente emocionada. O amor na terra, de forma simbólica, é como se eu tirasse meu coração e o entregasse ao meu marido dizendo: "Eu te dou meu coração", mas ao mesmo tempo estendendo a mão esperando algo em troca. É lindo, mas é um amor humano, cheio de possessividade e às vezes ciúmes. O que me tocou profundamente foi o amor de meu irmão. Ele nos amava sem apego, sem ciúme, de uma forma universal. Foi algo maravilhoso e compreendi que o amor nunca morre. Nunca estamos realmente sozinhos. Além de meu irmão, encontrei também o irmão do meu marido, Jacques, que eu nunca conheci em vida. Ele faleceu afogado aos 25 anos, e meu marido tinha 14 quando ele nasceu. Eu o conhecia apenas por fotos, mas quando o vi, soube imediatamente quem ele era. Meu pai não podia negar seus filhos, porque ambos se pareciam tanto com ele. Jacques estava lá, e eu fiquei muito emocionada também, porque ele me amava, me apreciava como cunhada. Apesar de nunca termos nos conhecido na terra, ele me amava, e isso, naquele jardim, era algo mágico. Já estive em muitos jardins lindos ao redor do mundo. Tive a oportunidade de viajar, me maravilhar com flores, parques, mas lá, naquele lugar, tudo era diferente. Quando olhava para um simples fio de grama, via não apenas sua textura e cor, mas a vida em cada molécula, como se tudo pulsasse com vitalidade. Havia flores com cores pastel que não existem na Terra, e o mais impressionante era a harmonia que permeava tudo. Eu me sentei à beira de um riacho e fiquei deslumbrada. A água era luz, e eu me sentia em unidade com tudo ao redor.
Não me considerava mais importante do que uma flor, um fio de grama, o vento ou até mesmo uma nota de música. Eu era apenas parte da vida que fluía através de tudo. Foi nesse momento que pensei: na Terra fazemos tudo ao contrário. Quando perdemos alguém, vemos isso como um drama. E claro, é doloroso. Mas se soubéssemos que eles estão apenas retornando ao caminho da verdadeira vida, talvez o sofrimento fosse diferente. É por isso que testemunho essa experiência, mesmo que não seja fácil falar sobre ela. É difícil expressar a percepção do tempo que tive lá. Tudo estava presente ao mesmo tempo, mas, ao usar palavras, dou a impressão de que havia uma sequência temporal, quando na verdade não era assim. Em apenas 45 segundos, vivi milênios. Vi o início da Terra. Me mostraram rapidamente a passagem de gigantes pela Terra, civilizações desaparecidas como a Atlântida, e me disseram que a vida existe em todo o universo e que grandes surpresas nos aguardam. Nunca esquecerei quando me disseram que Deus não era como eu o imaginava, um ser humano imenso que sabia de tudo, como eu aprendi na minha religião. Em vez disso, Deus era a força, o movimento e a vida, algo muito mais vasto e unificado. Minha vida, comparada à eternidade, era como o piscar de um olho. Naquele estado, eu era capaz de aceitar a vontade divina sem resistências, algo que não consigo fazer aqui na Terra. Também me disseram que, ao morrer, não seríamos questionados sobre religião, raça, filosofia ou qualquer outra categoria humana. A única pergunta seria: como você amou? O que fez pelos outros? Apenas a qualidade do ser importa. Isso é algo que carrego comigo desde então. Eu vi muitas coisas. Era 1968 quando vivi essa experiência, e me mostraram o que estava por vir. Falaram-me sobre uma grande peste, sobre o desemprego que se espalharia pelo mundo, e eu vi eventos como terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, a Terra realmente se revoltando. Mas o que mais me impressionou foi a violência crescente. Uma violência enorme, gratuita, sem sentido. Quando descrevi isso para o meu marido, que eu chamava de meu São Tomé por ser tão cético, ele inicialmente não acreditou. Mas hoje ele me diz: quando penso em tudo o que você descreveu, começo a me questionar. A violência que vi era assustadora, e havia fogo no céu, sangue nos rios. Pensei que poderia ser uma guerra civil, ou talvez algo como um acidente nuclear. Não sei se o que vi era literal ou simbólico, mas sei que vi uma imensa destruição. Depois de ter essa experiência, senti a necessidade de entender mais, de ir além do conhecimento acadêmico e buscar respostas espirituais. Entendi que muitas das visões, como o fogo, podem ser metáforas para a purificação da mente. Hoje, acredito que estamos em um ponto crítico, onde somos chamados a mudar nosso rumo, a nos afastar do ter e nos concentrar mais no ser. A necessidade de dominar, de ser mais eficiente, de ser mais forte que os outros, fazia com que o outro não tivesse tanta importância. Eu percebia que, se continuássemos assim, iríamos direto para o colapso. Também me mostraram toda a minha vida de trás para frente, dos meus 26 anos até o meu nascimento. Foi muito estranho, porque eu me via existindo, mas ao mesmo tempo era quem estava observando minha própria existência. Quando eu fazia algo bom, sentia o bem no coração da pessoa para quem tinha feito, e era como se o benefício retornasse para mim. Não gosto de usar os termos bem ou mal, mas preciso encontrar palavras para explicar. Quando eu era desagradável, queria me enfiar num buraco de tão envergonhada, pois percebia o sofrimento que tinha causado aos outros, e isso me fazia sofrer também. Era como um efeito dominó. Eu era capaz de ver o sofrimento causado pela falta de amor e pela ignorância das leis espirituais. Tanto o sofrimento que impus a mim mesma, quanto o que causei aos outros ao meu redor. Tinha essa habilidade de me observar vivendo, vendo cada pensamento, emoção e ação, enquanto também conseguia fazer um zoom e me ver como uma pequena Nicole, imperfeita e falível.
Eu podia ver minha vida como se Deus estivesse olhando para mim, não com julgamento, mas com uma clareza que me permitia enxergar o quanto minhas escolhas nem sempre foram as melhores. Aqui na Terra, às vezes, quando somos honestos conosco, conseguimos fazer algum progresso espiritual, como perceber que talvez não deveríamos ter dito algo que aumentou uma briga ou piorou uma situação. Mas sempre há uma parte de nós que se justifica, que nos absolve. No entanto, nessa experiência que tive, era diferente. Eu conseguia me ver exatamente como era, sem justificativas. Não era uma punição, mas uma revelação. Era enxergar a distância entre o que eu era e o que poderia ser. Especialmente em relação às vezes que agi sem amor, ou prejudiquei os outros, mesmo que sem querer. Essa percepção trazia um forte desejo de reparar esses erros, de corrigir as falhas em mim mesma e, se possível, nos outros ao meu redor. Felizmente, quando vivi isso, eu tinha 26 anos e, tirando algumas pequenas coisas, não tinha causado mal significativo a ninguém. Lembro-me de uma coisa em particular. Uma vez, quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos, minha mãe me fez uma crítica e, como vingança, eu disse: "Gosto mais da tia Gilberte do que de você, porque ela pelo menos me entende." Para mim, foi uma pequena vingança, e pronto. Mas aquilo feriu minha mãe profundamente, e ela carregou essa mágoa até o fim da vida. Eu estava em seu coração naquele momento, vendo o mal que minhas palavras causaram. Mesmo quando pedi desculpas, ela dizia: "Não se preocupe, minha filha, você era apenas uma criança." Mas, até o fim da vida, ela mencionava isso de vez em quando, mostrando o quanto a tinha magoado. De outro lado, pude ver meus sogros e minha avó, que tinham idades próximas, e me mostraram que eles morreriam quase ao mesmo tempo, com uma diferença de 2 ou 3 semanas. Isso se concretizou 13 anos depois, exatamente como me foi mostrado. Meu sogro faleceu em 27 de janeiro de 1981, numa terça-feira. 3 semanas depois, minha avó também faleceu, e no final daquele mesmo ano, foi a vez da minha sogra. Quando contei isso ao meu marido, ele inicialmente acreditou, mas com certa reserva, me dizendo que talvez fosse apenas um sonho, um belo sonho, mas ainda assim apenas um sonho. No entanto, ele sabia que eu não poderia estar mentindo, e à medida que as coisas se desenrolaram na vida real, ele começou a ver essas provas. Também vi meus filhos crescerem e, como qualquer mãe, fiquei muito orgulhosa. Eu vi meu marido e nossos filhos passarem por situações que foram confirmadas mais tarde, como ambos quebrarem a perna, o que de fato aconteceu. Um deles quebrou a perna esquiando e o outro, 1 ano depois, praticando salto em distância na escola. Tudo isso foi verdade. Me disseram que o Cristo retornaria à Terra e que isso seria iminente. Mesmo sendo criada na religião católica, coloco essa experiência no coração de todas as religiões e além de suas instituições, porque do outro lado, se me perguntarem qual é minha religião, eu respondo: o amor, simplesmente o amor. Essa experiência não pertencia a nenhuma religião específica. Era a plenitude de Deus manifestada em todo o universo. Eu chorei muito porque entendi que cada um de nós é uma pequena parte dessa grande consciência, que alguns chamam de Cristo, mas que pode ter outro nome. O nome, no entanto, não importa. O que realmente importa é essa consciência maior, e o que nos é pedido não é colocar nosso coração em uma bela casa, um carro luxuoso ou um iate. Não tenho nada contra essas coisas, desde que não coloquemos todo o nosso coração nelas. O que nos é realmente pedido é fazer florescer em nós essa rosa do amor, que é o nosso verdadeiro ser. Eu entendi que, se individual e coletivamente fizermos esse trabalho interior de nos reconectar com quem realmente somos, o paraíso se manifesta na Terra. Não precisamos de grandes esforços para redescobrir nossa essência, pois ela já está presente.
O problema é que está enterrada sob o ego, as paixões, os desejos e tantas ilusões que já não conseguimos vê-la. Se fizermos esse trabalho psicológico e espiritual, para tomarmos consciência de quem somos e irradiarmos isso, o paraíso voltará à Terra e a paz reinará. Para mim, isso era extremamente importante. À medida que eu mergulhava cada vez mais profundamente na minha consciência, eu me via em paisagens cada vez mais bonitas. Acabei em uma cidade de luz, feita de ouro e pedras preciosas, algo indescritivelmente belo. Até o ar parecia feito de luz dourada. Lá revivi minha vida mais uma vez, fazendo um novo balanço. E então me perguntaram se eu queria ficar do outro lado ou voltar para a Terra. É difícil explicar, mas era como se perguntassem a uma gota d'água se ela queria se tornar o oceano. Claro, eu tinha 2 filhos pequenos e um marido que eu adorava. Mesmo assim, não queria voltar para a Terra. Isso pode parecer cruel, mas eu assumo essa sensação porque, no ponto mais profundo da minha alma, eu sentia que era uma com tudo. Se escolhesse não voltar, eu não seria separada dos meus filhos, nem do meu marido, porque eu estaria neles e eles em mim. No entanto, quando eu retornasse à minha consciência humana, comecei a pensar que não queria que meus filhos sofressem a perda de sua mãe, nem que meu marido ficasse nos braços de outra mulher. Fiquei dividida entre o amor incondicional que sentia do outro lado e os laços humanos que ainda me conectavam à vida terrena. Disseram-me que, se eu escolhesse ficar do outro lado, poderia estar sempre no coração dos meus filhos. Lembro-me de ter testemunhado sobre essa experiência em uma conferência na Bélgica, onde um homem me escreveu uma bela carta. Ele contou que havia perdido sua esposa e tinha uma filha de 11 anos. Durante a doença da mãe, a menina sempre fazia questão de abraçar a mãe com muito carinho, sabendo que ela não estaria mais ali em breve. Depois que a mãe faleceu, ele perguntou à filha por que ela não chorava pela ausência da mãe, ao que ela respondeu: "Eu não sinto falta da mamãe porque estou cheia dela por dentro." Esse relato me tocou profundamente, pois mostrava que, de fato, podemos permanecer no coração daqueles que amamos, mesmo depois de partir. Na cidade de luz onde eu estava, vi que se voltasse à Terra, enfrentaria muitas provas e sofrimentos. Vi-me chorar várias vezes e perguntei o que havia feito para merecer isso. Disseram-me que não era uma punição, mas que, antes de nascer, eu havia aceitado passar por essas experiências para crescer espiritualmente. No entanto, do outro lado, essas provações são vistas apenas como oportunidades de crescimento. Eu supliquei para que todas essas experiências difíceis me fossem dadas de uma vez, porque senti que seria capaz de suportar. Também me mostraram que eu já havia vivido na Terra antes, e isso foi difícil de aceitar por muito tempo, especialmente por causa dos ensinamentos da minha fé católica. Mas à medida que as coisas que eu tinha visto durante minha experiência começaram a se realizar na minha vida, fui forçada a reconhecer que a reencarnação existia, mesmo que inicialmente eu não quisesse acreditar nisso. Mostraram-me o vínculo que une todas essas vidas. Disseram-me que retornamos à Terra até adquirirmos amor e sabedoria suficientes, pois tudo é uma questão de evolução. Vi do outro lado que talvez de forma egoísta eu tenha pedido para que me fosse dado, em uma única vida, tudo o que ainda tinha para viver em outras vidas, porque eu não queria mais voltar à Terra, pois para mim a Terra era como um inferno. No entanto, me disseram que não poderiam me dar mais do que eu poderia suportar. Durante essa revisão da minha vida, senti como se o universo inteiro estivesse se colocando diante de mim, na forma de um ser que meu coração já conhecia. Ele não disse ser Cristo, Buda, Vishnu, Maomé, nada disso. O nome não importava. Eu o conhecia, meu coração o conhecia, e toda a minha vida passou diante dos seus olhos. Ele me fez apenas uma pergunta: como você amou? O que fez pelos outros?
porque no final, isso é o que realmente importa. Nesse momento, na cidade de luz e pedras preciosas, vi um ser vindo em minha direção. De longe, eu estendi os braços e disse: "Quero me casar com você." Esse ser não tinha gênero definido, era tanto masculino quanto feminino, talvez andrógeno. Quando ele chegou perto de mim, eu soube que aquele ser era eu mesma, a perfeição de mim, aquilo que sou em uma outra dimensão, a versão completa de mim no final dos tempos, mas que já existe em outro plano. É difícil descrever o quanto somos belos em nossa forma essencial. Se soubéssemos quem realmente somos, abandonaríamos todas as pequenas coisas que nos prendem aqui na Terra. Na nossa dimensão absoluta, somos uma perfeição total. Estamos em paz plena. É uma sensação fabulosa, uma plenitude extraordinária. Eu queria me unir novamente a essa versão de mim mesma. Queria ser aquilo que sou na minha essência. Mas, ao mesmo tempo, percebi o longo caminho que ainda precisava percorrer para chegar a esse. Foi uma grande lição de humildade. Eu compreendi que o tempo não passa de uma distância que nos separa de nós mesmos. Eu poderia ser aquilo instantaneamente se conseguisse elevar minha consciência a esse nível. Nessa consciência elevada, eu seria capaz de aceitar qualquer desafio na vida, até mesmo estar em uma cadeira de rodas por toda a existência, algo que, na Terra, tentamos evitar. Mas lá, essas dificuldades não eram vistas como provações. Eram simplesmente oportunidades para adquirir o que ainda nos falta: paciência, resistência e a capacidade de despertar o amor ao nosso redor. Meu irmão me acompanhava naquela cidade de luz. Não me lembro exatamente de tudo, mas sei que ele me disse adeus ali. Ele me pediu para dizer aos nossos pais que fossem indulgentes quando nossa avó materna estivesse no fim da vida. Mais tarde, vi que a minha avó desenvolveu o que hoje chamamos de Alzheimer, algo que naquela época chamávamos de demência senil. Ela começou a se afastar, a dizer coisas que não condiziam com sua natureza bondosa, e o médico da família explicou que aquilo só pioraria, mas não era culpa dela. Tudo isso foi como meu irmão havia previsto. Também me disseram que eu deveria esperar 17 anos antes de falar sobre essa experiência, pois, antes disso, ela seria considerada apenas um trauma decorrente da cirurgia. Cumpri esse tempo e, anos depois, compartilhei minha história. Em uma palestra para uma associação de apoio a famílias em luto, uma senhora se levantou e disse que havia passado por algo semelhante. Ela também foi instruída a esperar 11 anos antes de falar sobre sua experiência. Isso me mostrou que não estava sozinha. Quando voltei ao meu corpo, a sensação foi como se eu estivesse entrando em uma meia apertada. Para mim, foi o verdadeiro drama da vida. No outro lado, eu era tudo, estava unida ao universo. A energia do universo é simples: vida, amor, consciência, sabedoria, beleza e harmonia. Essa é a nossa verdadeira essência. Mas ao retornar ao corpo, senti como se estivesse entrando em um caixão, me separando dos outros. O sentimento de ser um com o todo desapareceu, e eu voltei à realidade terrena, onde nos vemos como separados, onde julgamos e nos ferimos uns aos outros. Quando me acordaram com uma leve batida, fiquei triste por ter perdido a experiência. Ainda tinha em meus ouvidos uma música de beleza incomparável, algo que nunca ouvi igual na Terra. Sentia uma plenitude que fazia tudo parecer certo no universo, mesmo com todas as incoerências da vida cotidiana. Queria ter trazido aquela sensação de eternidade comigo, mas só consegui carregar fragmentos, como pequenos pedaços de mel dessa experiência divina. Essa experiência, porém, é exigente. Antes, eu poderia dormir em paz, mesmo que tivesse sido rude com alguém. Agora, não posso mais fazer isso, porque sinto que preciso trabalhar constantemente em mim mesma, na minha vigilância interior, para descobrir quem sou de verdade. Não somos apenas esse ego, essas paixões, desejos
ou a necessidade de sermos. Quando experimentamos algo maior, percebemos o quanto essas coisas são insignificantes. É miserável acreditar que essas coisas nos trarão felicidade, quando há algo muito maior por trás. Acredito firmemente que é ao descobrirmos essa consciência em nós e ao darmos prioridade a ela que conseguiremos mudar o mundo. Obrigado por assistir até o final. Deixe o seu comentário sobre o que achou desse relato. Até o próximo vídeo.